Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A nossa intenção aqui hoje é estudarmos a lição de número 13, a última lição desse trimestre, não é? Da nossa revista. Então, nós vamos estudar a lição chamada A Morte da Morte, baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 58. Vamos lá, então? Abra aí a sua Bíblia, no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 58. Vamos falar a respeito da morte, ou seja, o fim da morte. A Bíblia fala que a morte não mais existirá, que ela foi vencida na cruz do Calvário e no céu nós vamos morar. Essa morte não mais existirá, e para o cristão a morte é apenas uma mudança, né, de residência. O cristão deixa de viver aqui, vai viver lá no céu, na eternidade, ao lado do Senhor Jesus. Então vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 58. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, de 54 a 58. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, o que é incorruptível, que é o nosso corpo, se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é inútil, não será inútil. Vamos orar então para começarmos esse nosso bate-papo sobre esse texto, sobre essa lição. Convido você a orar comigo. Vamos lá? Deus, obrigado por essa oportunidade, quando estamos aqui refletindo na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor mesmo venha falar aos nossos corações. Nós, Pai, somos seres humanos normais, mas se Teu Espírito falar através de nós e falar conosco, então, ó Pai, a Tua Palavra falará profundamente aos nossos corações. Por isso que oramos ao Senhor e é isso que suplicamos, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. A morte é a pior inimiga do ser humano. Todas as religiões, sem exceção, existem tentando responder à questão da morte, da vida após morte. Então, ela é uma terrível inimiga da humanidade. Mas a morte morrerá. A morte morreu na cruz, não é de Jesus. É assim que a Bíblia ensina para a gente. E Paulo, nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, ele estava ensinando a igreja a crer, não é, na doutrina ensinada pelo Senhor e pela Bíblia, porque a igreja de Corinto começou a abandonar a fé, aquela fé essencial, a fé genuína, e começou a substituir a teologia pela filosofia grega. Então, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre o final da morte, e Paulo afirma que da mesma forma que Cristo ressuscitou e que ele venceu a morte, os que estão com Cristo também experimentam a primeira morte, mas não a segunda, ou seja, sofrerão a morte física, os que têm Jesus sofrerão a morte física, mas não a morte espiritual, que é a separação eterna da presença de Deus. Então, vamos lá. O pastor Isaltino, o autor dessa lição, ele diz que há algumas vertentes, né, sobre as quais devemos pensar, a respeito das quais devemos pensar. Ele começa a pontuar, o primeiro ponto que ele destaca aqui, ele chama de o fim da história, não é? O fim da história. O corpo é um embrulho da alma imortal, é assim que ele começa a lição. E os judeus criam que a alma é o sopro da vida e que impregna o corpo. Então,
A Bíblia vai dizer que o homem é alma vivente. Lembra que ela diz assim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o homem é alma vivente, não é? Então, o que acontece? A Bíblia ensina para a gente que a única maneira de voltarmos, de vivermos eternamente, é através da aceitação a Jesus pela fé, não é? Então, Paulo vai dizer que a melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai ensinar, né, a respeito da vitória sobre a morte em 1 Coríntios capítulo 15. Se você tiver um tempinho, leia todo esse capítulo, mas a gente vai se basear nesse texto, né, que lemos. Vamos lá. Esse capítulo 15, há quem afirma que é um dos momentos mais brilhantes do apóstolo Paulo, né? Paulo, que era uma pessoa muito inteligente, foi inspirado, além da inteligência que ele possuía, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para falar sobre a volta de Cristo, né? Ele vai para falar que a volta de Cristo marcará o fim da história e o início de uma nova vida, de um novo mundo restaurado por Deus. Claro que é o céu, né? Que é o lar celestial. Vai falar sobre um mundo sem morte, o mundo da vida plena, com Ele, com Jesus. E tudo está dependendo, está diretamente atrelado ao regresso de Jesus ou à nossa partida para irmos nos encontrar com Ele. E tudo começa, então, quando a trombeta soar, não é? Quando a trombeta soar. Esse texto que nós lemos, que você leu comigo, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 58, veja o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 15, de 54 a 58. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo explica que tudo isso vai começar exatamente quando a trombeta soar. O fim, né, o fim dessa era em que nós estamos começará quando a trombeta soar. É claro que ele aqui usa uma linguagem figurada, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que ele quer dizer com isso, mas o fim começará quando a trombeta soar. Se você ler lá Mateus 24, 31, veja o que o Evangelho vai dizer. Mateus capítulo 24, versículo 31. Abra lá a sua Bíblia, confira comigo essa passagem bíblica para que você então possa acompanhar o raciocínio. Mateus 24, 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16 também vai falar a respeito do soar da trombeta, né? Quando a trombeta soar, quando a trombeta tocar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Abra também nessa referência para que você acompanhe comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, a palavra de Deus, diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo está falando a respeito dessa ressurreição dos mortos, né? Então, essa trombeta ela soará num momento qualquer da história, num piscar de olhos. É assim que a Bíblia fala. E é claro que esse piscar de olhos significa num ato instantâneo, numa coisa repentina. Então, a trombeta, como eu falei, não é? A trombeta mencionada, Paulo usa essa figura de linguagem, porque a trombeta mencionada aqui era o shofar, é aquele berrante feito com
é aquele berrante feito de carneiro, né? Com chifre de carneiro. E esse berrante soava nos momentos de calamidade, nos momentos de convocação ou de júbilo. Assim, os pastores tratavam as suas criações naqueles momentos de calamidade, naqueles momentos muito de convocação, de reunião. Então, eles soavam aquela trombeta, aquele chofar. E Paulo usa essa figura de linguagem para dizer que o momento da volta de Jesus vai ser mesmo esse momento de convocação. E então Paulo fala sobre o som dessa trombeta. E é claro que esse som da trombeta será de júbilo, de alegria, quando Cristo vier buscar a sua igreja e, por fim, a história, não é? Então, da mesma forma que a morte entrou lá por um homem, não é? Por um homem que foi Adão, a morte também foi derrotada por um homem que foi Jesus Cristo. A Bíblia vai falar sobre isso e você conhece bem essa passagem, não é? Então, a morte surgiu como maldição. Lá em Gênesis 3, você conhece a história. E Cristo veio para abolir a maldição e na consumação dessa obra removerá essa morte por completo. Apocalipse 22, 3 vai dizer assim, ó, abra lá a sua Bíblia também, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, vai dizer assim: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Então não haverá maldição, não haverá morte. Tudo isso será removido por completo. E isso trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte já não mais existirá. O ponto 3 que o pastor Exaltino destaca, ele dá como título: quando a morte morrer, viveremos para sempre. É uma coisa até interessante, né? Quando a morte morrer. E você se lembra que lá no início, na criação, né, o homem e a mulher estavam com Deus, mas foram expulsos por causa do pecado. Mas, na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos, e aí eternamente. Mais uma vez, eu vou pedir que você consulte a sua Bíblia aí, porque é sempre bom que você consulte a Bíblia para tirar as suas dúvidas. Diz assim, vejam o que a Bíblia diz. Apocalipse 21, 3, assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as antigas coisas já passaram. E o versículo 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Como eu disse lá no início, a morte é a grande inimiga da humanidade, porque ela causa dor, não é? Para quem não tem Jesus, ela causa medo, porque a pessoa não sabe para onde vai, e então ela vai sem esperança. Para quem tem Jesus, ela também causa dor, porque separa o cristão de pessoas amadas. Mas, embora ela cause dor no cristão, a dor da separação e da saudade, nós temos a esperança em Jesus de que encontraremos os nossos amados, se eles partirem com Jesus, nós os encontraremos juntos com Deus, ao lado de Deus, como você acabou aqui de ler comigo em Apocalipse, capítulo 21, de 3 a 5, que da mesma forma que o homem foi rechaçado da presença de Deus por conta do pecado, da mesma forma afastou-se de Deus, Jesus veio para nos resgatar e para possibilitar que vivamos com Deus nesse novo mundo, lá no céu, que Ele preparou para que o Senhor nos arrebanhasse como ovelhas suas, e Ele, nosso Senhor, e nós, claro, nosso pastor, e nós, sendo ovelhas dele, vivermos juntos com Ele eternamente. Então,
Apocalipse 21:5, que você já leu comigo, vai dizer que aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O céu para onde a gente vai é um mundo novo. Um mundo novo para pessoas alcançadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ele hoje já é uma realidade, não é? O céu é uma realidade e Jesus, ele abriu esse caminho para o céu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, quando esse dia chegar, não é? Nós estaremos com o Senhor. E esse novo mundo, como eu já disse, foi iniciado em Cristo com a sua obra na cruz. E será concluído, né? Será concluído com o que Paulo antecipou. A voz do trono, a voz da trombeta, a trombeta soará. Então, nesse momento, será exatamente consumado aquilo que esperamos. Então, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13, abre a sua Bíblia também, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13, mais uma vez Pedro vai falar a respeito dessa realidade, o apóstolo Pedro, segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Perceberam? Novo céu, nova terra onde habita a justiça. Nós estamos a caminho desse novo céu onde a morte não mais estará e onde nós estaremos lá, entraremos lá com um corpo incorruptível, não é? Um corpo glorioso. E aí, o pastor Isaltino, no quarto ponto, ele denomina da seguinte forma: tudo isso Cristo conseguiu na cruz. Ele diz assim: na cruz, Jesus consumou o plano do Pai, como está lá em João 19:30, quando ele disse assim: Pai, está consumado. Lembram-se que ele falou isso lá na cruz? Então, ali ele consumou o plano. A morte, o pastor Isaltino fala, foi ferida na cruz. E Paulo zombou da morte, né? Paulo zombou da morte num texto poético, quando ele fala assim, ó, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse texto que você leu comigo, de 1 Coríntios, capítulo 15, né? Paulo vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe o que é um aguilhão? Aguilhão são aqueles ferros pontiagudos que eram usados nas pontas de uma vara para ferir os bois naqueles carros onde os bois iam a caminho e quando o boi então não queria seguir à frente, o aguilhão o feria. Paulo está dizendo, onde está a morte? Aquele seu fator amedrontador que nos causava medo. Agora você não nos causa mais medo, agora você não mais nos fere, porque Cristo já venceu esse seu poderio na cruz do Calvário. Então, podemos agir assim, tendo essa certeza da vitória sobre a morte, por causa do sacrifício de Jesus, não é? Por causa do sacrifício de Jesus. A morte não mais assusta o cristão. A morte entristece, como eu já disse, porque separa o cristão das pessoas queridas, mas ela não mais assusta, até porque nós sabemos que vamos viver eternamente e que aqueles queridos que também forem para a eternidade com Jesus, nós nos encontraremos lá daqui mais algum tempo, no tempo próprio de Deus. Então a morte nos entristece, pois nos separa de pessoas que amamos, mas ela não assusta, ela não é invencível. Cristo já a venceu na cruz. Passaremos por ela, sim, pela morte física, todos nós passaremos, mas nós a superaremos, não é? Então, Cristo minimizou a morte. Apocalipse 5,
versículo de 5 a 10. Veja bem o que fala a respeito disso, né? Como eu disse, o pior inimigo do homem, ou a pior inimiga, é a morte. Mas o cristão, ele tem certeza de que Jesus já a venceu na cruz do Calvário e por isso nós, então temos essa tranquilidade vinda de Deus. Veja bem Apocalipse, capítulo 5, versículo de 5 a 10. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6. Ouça bem esse versículo. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Na verdade, o que eu quero destacar aqui nesse texto é o princípio do versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto em pé no centro do trono. Parecia estar morto, né? Então, Jesus é esse cordeiro que esteve morto, mas que venceu a morte. Lembram-se quando ele passou lá 3 dias no sepulcro, mas ao terceiro dia, não é? Ele ressuscitou, então ele venceu a morte e por isso nós também a vencemos, crendo no sacrifício que ele fez em nosso lugar. É por isso que Jesus minimizou a morte, ele venceu a morte, ele a superou na cruz. Jesus morreu por nós, mas voltou a viver, não é? Então, a cruz, que para o judeu sinalizava a derrota, para o cristão significa vitória. Sabe por quê? Porque Jesus não ficou nela. Se a cruz fosse o ponto final, se a tumba fria fosse o ponto final da vida de Jesus, nós seríamos derrotados. Mas, na verdade, ele ressuscitou e isso dá para nós a certeza de que nós também ressuscitaremos, de que teremos um novo corpo na eternidade, não é? Então, a Bíblia toda não deixa dúvida a respeito disso. Ela explica de forma bastante clara, não é? Ela explica de forma bastante clara. E o ponto 5, que o pastor Isaltino destaca, diz que 1 Coríntios é o maior capítulo do Novo Testamento, né? É um dos mais vibrantes, quando Paulo fala acerca da vitória de Jesus sobre a morte. Eu faço questão de ler para você, de novo os versículos de 54 a 58. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 54 a 58. Você já leu comigo. Diz assim, mais uma vez, diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita. Olha o finalzinho desse texto, ouça bem. A morte foi destruída pela vitória. Pela vitória de quem? Claro, de Jesus sobre a morte, não é? 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Então, querido, a morte, ela nos causa saudade? Sim, mas ela não nos causa pavor. Por quê? Porque o cristão tem a certeza de que tem a vida eterna. Então, a certeza da vitória sobre a morte é para cantarmos a vitória, mas cantarmos a vitória em Cristo e nos firmarmos na fé, não é? A morte morrerá, viveremos para sempre com o Senhor Jesus.
não é? Para sempre com o Senhor Jesus. E você se lembra, a última oração da Bíblia está lá em Apocalipse 22:20. Veja como essa oração confirma, não é? Que Jesus virá e nos fará vencedores sobre a morte. A última oração que é feita na Bíblia diz assim, capítulo 22, versículo 20, né? Capítulo 22, versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, ou cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então é a oração exatamente que fala a respeito daquele que vem em breve. E esse breve é o breve de Deus, porque um dia para Deus, aliás, um ano, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, melhor dizendo. Então, esse breve é o breve para Deus, não é o breve para a gente, não é? 1000 anos como um dia. Então, a nossa responsabilidade é vivermos hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo. Não é viver hoje como se ele voltasse amanhã. É vivermos hoje como se ele voltasse hoje. Então, para a gente pensar, não é? A vida cristã inclui bênçãos materiais, mas vai muito além disso. É claro que o cristão, o homem quando se encontra com Jesus, o ser humano quando se encontra com Jesus, ele também é abençoado materialmente, porque a Bíblia também nos ensina a administrar daquilo que Deus nos dá. Então, somos abençoados materialmente, sim. Investimos o nosso tempo em coisas úteis, né? Coisas que fazem bem para nós. Então, somos abençoados materialmente, sim. Mas vida cristã é muito mais do que bênçãos materiais. É certeza de vida eterna. Por mais longa que seja a nossa vida aqui, tudo isso terá um fim, não é? Então, a maior bênção é sermos vencedores da morte e herdeiro desse lar celestial com o Senhor Jesus. E uma outra questão que é colocada para a gente pensar, né? Nós temos a vida eterna para sempre com Cristo. Então, devemos nos acostumar com essa expressão, com essa realidade. Nunca devemos deixar que isso caia na rotina. Às vezes nos acostumamos tanto com uma coisa boa que já não a valorizamos tanto. É igual aquele objeto, aquele pertence nosso, que no princípio até causa impacto. Puxa, consegui isso, comprei isso, agora já tenho isso. E no princípio é aquele impacto todo. À medida que o tempo vai passando, aquilo já não nos impacta mais. Então, o autor nos adverte e nos chama a atenção para que a gente não caia nessa rotina, não deixe que essa certeza de vida eterna perca esse encanto, perca essa preciosidade. Nós devemos valorizar isso, sim, todos os dias, sem deixar que isso seja depreciado, que tenha um valor menor do que o de fato tem, não é? E outra questão que ele fala para a gente pensar e agir crendo nisso. Cristo é o nome sobre todo nome. Todo joelho se dobrará diante dele. Até a morte se dobrará diante de Jesus. Ela não tem poder sobre a nossa vida, porque aquele Senhor em quem nós cremos, ele venceu a morte, né? Então, ele é aquele que nos dá essa certeza de vida eterna. O que temos aqui é por causa dele. O que teremos na eternidade é por causa do que ele fez. Não é por causa do que eu faço ou o que deixo de fazer. É a morte de Jesus que nos faz mais do que vencedores. E eu queria que você pensasse nisso, né? Que você vivesse para a glória de Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu a benção de ter certeza da vida eterna. A morte já não me amedronta mais. Quero viver, sim, quero viver para ser um instrumento de bênçãos, mas a morte não me amedronta mais. Ela me deixa com saudade de pessoas queridas. Ela deixa pessoas queridas chorosas, mas ela não me amedronta mais, porque Jesus já a venceu na cruz do Calvário. Ela é apenas uma passagem para a vida eterna. Que o Senhor então te abençoe
e te dê essa certeza plena, querido. Que Deus abençoe você. Amém? Que o Senhor te guarde.